Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 1º de março de 2023. Vamos, inicialmente, analisar o processo 41.45.606. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Via Vêneto Roupas Limitada. O relator desse processo é o Dr. Galderize Fernandes Teles. Eu passo a ele a palavra para que ele apresente o relatório, porque a pedido de sustentação oral, a doutora está presente para realizá-la. Então, primeiramente, passo a palavra para o Dr. Galderize, para que ele apresente um relatório, para analisar as acusações, e depois a gente abre a palavra para a patrona. Dr. Galderize, à vontade. Acho que o presidente caiu aqui, né? Retornou. Bem. Eu apertei aqui no... Em vez de apertar para tirar o som, eu apertei para sair fora. Tá bem, presidente. O presente caso ele é composto apenas de um item infracional, situação de creditamento indevido de ICMS, em virtude de escrituração de notas fiscais emitidas por uma empresa que é uma trade. Essas operações elas tiveram a consideração que faltou, inclusive, o pagamento do tributo no desembaraço aduaneiro. Em sede de defesa administrativa, podemos observar ali 2 pontos nucleares de argumentação. Primeiro, a aplicação da súmula 520, do termo 520, de repercussão geral do STF, determinando a sujeição ativa de outra unidade como competente para o presente caso, e ainda de maneira subsidiária, a incorreta capitulação da multa aplicada, pedindo à lei a sua retirada para ser enquadrada em uma menos gravosa. Esse caso foi julgado inicialmente pela unidade de julgamento de Bauru. Houve a negativa de provimento naquela ocasião. O recurso ordinário foi interposto em folhas 1058 a 1095, com reiteração dos argumentos já colacionados na sede da defesa administrativa. A representação fiscal apresentou parecer em folhas 1142 a 1157, requerendo não provimento do recurso, e o caso chega a esta 5ª Câmara para análise sob minha relatoria. São essas as considerações, presidente. Fico aqui à disposição da sustentação oral. Obrigado, doutor Galderize. Só antes de passar a palavra para a doutora Marília, a senhora saberia me informar, doutora Marília, em que página do processo, que eu não encontro aqui, o seu mandato aqui não tem... Foi acostado à impugnação, salvo engano, no DOC 2, eu estou abrindo aqui Na impugnação, a impugnação, exatamente. Só para confirmar. Acho que, salvo engano, estou na assinatura também, doutor, mas eu estou abrindo aqui. A eletrônica... a procuração eletrônica não tem, porque só está o doutor Eugênio aqui, né? Eugênio, isso? Procuração física. Só consta o doutor Luiz Eugênio como procurador. Eu estou aqui, da impugnação.
Vou travado aqui para entrar. Só um minutinho. O sistema do processo não está entrando aqui. Doutora Marília, vamos fazer o seguinte. Bom, porque a senhora tem ligação com a empresa, não é porque o próprio aqui, os memoriais que foram juntados aos autos, né? Ou seja, pelo doutor Luiz Eugênio, que está credenciado como procurador, a senhora assina, é a senhora quem assina esses memoriais, né? Presidente, Pois não. Deixa a impugnação, presidente. folhas 391. 391. 391. Muito obrigada. Tá certo, Maria Inês Andrade. De qualquer maneira, doutora Marília, eu pediria que a senhora orientasse o doutor Luiz Eugênio que ele cadastrasse como procurador, que, na verdade, no processo, no EPAT, a procuração válida é a procuração eletrônica, né? Aquela assinada digitalmente, né? Então, que ele pode, como advogado, ele pode cadastrar tantos quantos ele quiser, né? Então, até para evitar esse tipo de problema que a gente pode ter, né? A gente procurar, por ele não ter achado, aí eu teria que notificar a senhora para não fazer 5 dias, trazer o ato de representação e tudo mais, né? Muito bem. Eu convido, então, a doutora Marília Andrade, patrona da autuada, para realizar sua sustentação oral. Doutora Marília, fica à vontade, a senhora tem 15 minutos. Me ouvem todos? Bom dia mais uma vez, em cumprimento a essa Câmara Julgadora, ao senhor presidente, apesar de já termos nos falado brevemente aqui na sessão, seu relator, demais componentes e também representante fazendária. Peço primeiro desculpas em relação a esse início, por conta da procuração, nós vamos providenciar, evidentemente, esse cadastro. Nós sempre temos o costume de juntar a procuração física, não é igual em todos os tribunais essa questão de outorga, mas iremos providenciar essa regularização sistêmica, e também vou passar então a minha sustentação, sei que o tempo é curto e corrido para todos, então ele começar aqui, já o relator do caso ter um breve objeto da situação que está posta em julgamento, e, como bem falado, se trata de um caso de creditamento de ICMS relacionado à operação de importação por encomenda. No presente caso, em realidade, a primeira instância ela foi julgada de forma desfavorável. O autuante, ele partiu da premissa que as notas fiscais emitidas pela empresa importadora, elas não poderiam ser consideradas válidas para acompanhar entradas de mercadoria no estabelecimento paulista, aplicando multa que também é objeto do recurso de forma subsidiária. Então, nesse primeiro momento, gostaria de trazer aqui a julgamento que, de forma diversa do que faz pensar a decisão recorrida, o recorrente ele não alegou o cerceamento de defesa do procedimento do fisco.
Em realidade, nesse caso, a insatisfação do recorrente ele diz respeito à indevida desconsideração por parte da fiscalização das notas fiscais e da própria operação que seja a tomada de crédito do ICMS, decorrente de compra de mercadoria importada por encomenda por empresa diversa situada no Mato Grosso do Sul. Os fundamentos utilizados na decisão, eles dizem estar em perfeita harmonia com a legislação, quando em realidade se ignorou o estabelecimento destinatário da entrada de mercadoria quando da sua nacionalização, e também foi de encontro à jurisprudência não só do Supremo Tribunal Federal vinculante, como também a jurisprudência desse egrégio tribunal, e aí peço vênias para não ler diversas jurisprudências que nós acostamos no recurso, também não quero tornar aqui a sustentação enfadonha, mas o nosso recurso ele vem carreado de diversas jurisprudências, não só judiciais, mas também jurisprudências do próprio Tite, né? Acredito que esteja no parágrafo 66 e se amolda perfeitamente ao caso, e por isso até cai por terra toda a argumentação que é trazida, inclusive em contrarrazões, no sentido de que as decisões judiciais elas não poderiam ser consideradas ou não deveriam sempre ser consideradas pelo órgão julgador fazendário administrativo, por conta de suposta vinculação entre as partes do processo judicial, que seriam vinculadas àquela decisão de forma estrita, o que não condiz com a realidade dos fatos, já que a gente traz, nós aqui no recurso e também na impugnação, trazemos discussões judiciais que estão em sistemática de repercussão geral no STF e sistemática de recurso repetitivo no STJ relacionada à boa-fé, além de toda a jurisprudência do Tite em relação ao tema. Então, a importação por encomenda, que se dá no presente caso, ela, na realidade, não traz consigo a relevância sobre onde se dá a entrada física da mercadoria. E eu acredito que seja todo o cerne da questão, já que a operação interior ela vem sendo invalidada pela Secretaria de Fazenda, o que ocasiona, por via de consequência, estamos tratando aqui de um auto de infração relacionado a crédito de CMS pela sistemática não cumulativa, o que ocasiona, por via de consequência, a invalidade dos créditos tomados. Na realidade, para a consideração de efeito de cobrança desse ICMS da importação, deveria ser considerado o destinatário jurídico da mercadoria importada e nacionalizada, que seria da empresa terceira, que foi importadora por encomenda, que está situada no estado de Mato Grosso do Sul. Né? A fiscalização ela partiu de uma premissa absolutamente equivocada, no sentido de que a recorrente seria o sujeito passivo de incidência desse ICMS na importação, de mercadoria que foi nacionalizada por empresa diversa. Então, o que se está em pauta é a interpretação equivocada da legislação, que vai contra toda a jurisprudência, e é o tema 520, bem pontuado pelo relator do caso, já que a autuação ela desconsiderou essa entrada pelo fato de não ter sido a mercadoria passada pela empresa importadora, na verdade, pela localidade onde se estabelece a empresa importadora. E nesse caso, invalidando essa operação, na realidade, há uma flagrante desconformidade em relação ao entendimento pacífico do tema, porque, na realidade, houve, de fato, e há de se levar em consideração a venda realizada de forma interestadual por empresa que, de fato, não é do grupo econômico, não existe qualquer tipo de vinculação em relação à recorrente que não seja a operação de aquisição de mercadoria já nacionalizada, através de documentos fiscais idôneos, a desconsiderar, inclusive, que jamais foi indicada inidoneidade da documentação fiscal. O recorrente, ele a todo tempo se utiliza de total boa-fé, é imbuído de total boa-fé em suas ações, adquirindo mercadoria já nacionalizada de forma interestadual, que lhe dá direito a acreditamento, onde todas as notas elas foram consideradas válidas, inclusive por essa Secretaria de Fazenda, não há nenhum tipo de declaração de inidoneidade dessas notas. E, além disso, a decisão
E, inclusive, parte das contrarrazões, ela vem trazendo no seu texto apesar de informar que não deveria se utilizar de jurisprudências judiciais para o desfecho do tema em sede administrativa, utiliza julgados do STF do ano de 2005, há muito superado na fixação do tema 520, sobre repercussão geral. Então, nesse contexto, há de se destacar que foram inúmeros os documentos anexados na impugnação relacionada a todos os cumprimentos relativos às portarias, instruções normativas da Receita Federal, que destacam, sem sombra de dúvida, que se trata de uma importação por encomenda, em que, independente do embaraço aduaneiro, desembaraço aduaneiro, eu acho muito relevante destacar isso, que a própria repercussão geral do STF, ele condiciona a inconstitucionalidade do artigo 11 da Lei Candir, parte dele, na realidade, que é a linha D do inciso 1º, exatamente considerando a hipótese de entrada simbólica de mercadoria importada. Quer dizer, na realidade, nós estamos nos debruçando sobre uma operação anterior, da qual todo o desembaraço e todo o cumprimento de obrigação principal ficou a cargo de empresa terceira. Né, sendo responsabilidade tão somente da recorrente, o pedido de importação por encomenda, que está bem comprovado nos autos, de acordo com todos os documentos de importação, invoices, entre outros, e o seu creditamento a partir da aquisição de mercadoria com emissão de nota fiscal de produto já nacionalizado através de uma operação interestadual. Né? E aí a gente ultrapassa isso para poder validar a operação de um terceiro, que foi adquirida em território nacional de total boa-fé, exatamente com respaldo no tema 520 e na própria jurisprudência do TIT, já que o STF se debruçou sobre a hipótese de entrada simbólica de mercadoria importada, considerando que não necessariamente essa mercadoria deveria passar fisicamente na localidade em que se encontra sediada a importadora. Ou seja, toda a decisão de primeira instância e a própria atuação, assim corroborada pelas contrarrazões ao recurso interposto, ela parte de premissa completamente equivocada quando desnatura toda uma operação de importação de produto por terceiro, que, na verdade, foi lastreada por toda a documentação e respaldada, a sua operação foi completamente respaldada, inclusive pelo julgamento do tema 520. E, ultrapassado esse fato, há de se ainda considerar a boa-fé do contribuinte. É importante também ressaltar aos doutores que, em relação à boa-fé, a sistemática repetitiva do STJ, inclusive também há julgamentos relacionados a esse tema do TIT, e mais uma vez as contrarrazões trazem hipóteses de jurisprudências administrativas que não se amodam ao caso, que tratam de casos diversos, que não se assemelham à discussão que está sendo guerreada nesse momento, que está posta a julgamento, onde, na realidade, a boa-fé, naquela hipótese em que há repetitivo, ultrapassa, inclusive, a questão da validade de documentos fiscais, alcançando até documentos em que se declara inidoneidade das notas na aquisição das mercadorias, inidoneidade de notas emitidas em operação anterior por terceiro, dos produtos adquiridos pelo contribuinte de boa-fé, o que nem isso ocorreu no caso em preço. Na realidade, as notas elas foram consideradas válidas, e estamos falando das notas de aquisição interestadual, que em nenhum momento foi levantada a hipótese de invalidade. Então, em realidade, o contribuinte que figura agora como recorrente da autuação, ele encontra-se lastreado por duas situações que são completamente válidas e jamais podem ser ignoradas por esse órgão julgador, que é a jurisprudência mansa pacífica de forma reiterada, tanto por esse órgão fazendário quanto por recurso em repercussão geral, que jamais poderia ter sido ignorado. Obviamente, essa corte ela segue essa orientação,
quanto também pela boa-fé lastreada por recurso repetitivo do STJ, que também vem sendo aplicada por esse órgão fazendário. Então, essas considerações elas devem ser relevadas. Há, de fato, um equívoco de premissa quando se invalida uma operação anterior, pelo fato das mercadorias importadas por terceiro não ter sido ingressado em território mato-grossense. Em realidade, não há como se sustentar uma inviabilidade ou invalidade da operação anterior, que encontra-se lastreada em toda legislação, inclusive através de toda a regulamentação de impostos aduaneiros. Na realidade, a quitação do ICMS ela foi paga, sim, pela importadora, né, o que gerou direito a acreditamento, o que o doutor relator suscita em breve relatório se trata de uma outra autuação que persegue valor principal do recorrente, que não seria devido, exatamente porque houve uma operação anterior que não foi efetuada por ele, e, em realidade, essa autuação de principal ela vem sendo discutida no judiciário, ela está em fase de discussão no judiciário em primeira instância, então, não se trata aqui de indicação de acreditamento de valores que não foram recolhidos para a fazenda, ou pelo menos não há esse conhecimento, já que a operação foi realizada por terceiro. E, por fim, apenas em relação ao pedido subsidiário, sustento também, e na realidade reitero os argumentos, de que houve uma aplicação de uma linha genérica de multa, quando na realidade, pelo caso concreto, na hipótese de não ser aceita por esse órgão fazendário a argumentação de mérito principal, há uma linha que está descrita, salvo engano, a linha H, posso confirmar, linha H, e não a linha F, que é completamente genérica, que inclusive deveria ser considerada até por conta da boa-fé do contribuinte, que não deveria ser onerado em multa genérica e mais gravosa por conta de uma operação que jamais foi considerada inválida e nem documentos fiscais foram considerados inidôneos por essa repartição. Então, considerando que se trata também de documentos carreados, comprovações, julgamentos, tanto em esfera administrativa quanto judicial, já pacificado. Eu não irei me alongar, já que, de fato, é uma única autuação nesse caso, e a autuação ela foi abordada nesses méritos, nessas razões que foram já suscitadas de forma breve. Então, por isso, reitero o pedido de ser dado integral provimento ao recurso que está sendo posto a julgamento, para cancelar integralmente o auto de infração e, subsidiariamente, na remota hipótese disso, desse fato principal de mérito não ser acolhido, as razões principais, que seja, então, alterada a aplicação, a capitulação legal da multa, para que se considere, então, a linha H e não a linha que foi considerada de forma genérica, a linha F da autuação. E nesses termos eu finalizo a minha apresentação e aproveito para agradecer a todos os doutores pela oportunidade e pela atenção despendida. Obrigada. Obrigado, doutora Marília, pela participação, pela apresentação oral. Pergunto inicialmente ao doutor Galderize se ele tem alguma pergunta para a patrona. Não, presidente, apenas vou precisar fazer uma rápida alteração aqui em uma parte do voto que eu estava fazendo aqui a leitura, se o presidente permitir. Claro, já estou. Deixa eu já. Eu já faço para o melhor acompanhamento de todos. Já está disponível. Bom, então, enquanto isso, eu pergunto aos demais membros da Câmara, da representação fiscal, se tem alguma pergunta para a patrona. Bom, se não, então, doutor Galderize, então logo que o senhor consiga fazer a alteração, o senhor pretende, fique com a palavra para apresentar o seu voto. Depois a gente abre o debate. Tá, eu tenho uma pergunta.
a acusação é de creditamento indevido. A autuada, ela está alegando que esse ICMS do qual se creditou veio de onde? Da operação interestadual, é isso? Então, está alegando que houve uma operação interestadual simbólica, já que a mercadoria não saiu do estado de São Paulo? É isso que eu não entendi. Ou que foi o ICMS pago sobre a importação. De onde que a recorrente está alegando que veio esse crédito? Marília, fica à vontade para responder. Claro. Na realidade, a autuação ela invalida a operação de importação feita por terceiro, como se a recorrente tivesse realizado uma importação fictícia por terceiro, é como se ela tivesse importado diretamente. E por isso ela invalida o creditamento do ICMS da aquisição interestadual ocorrida entre o recorrente e a importadora, que foi realizada a importação, na realidade, por encomenda. Exatamente porque na ideia do fiscal autuante, essas mercadorias não teriam passado fisicamente pelo estado do Mato Grosso do Sul e teriam sido desembaraçadas, no estado de São Paulo e sido encaminhadas, à sede do recorrente, que também fica sediada no estado de São Paulo. Obrigado, Ana Marília. Doutora Maria Cláudia, satisfeita? Não, sim. Doutor Valdelize, então, o senhor já fez a alteração? Sim, presidente, já registrado. Então, por favor, apresente seu voto, depois a gente abre a discussão. Se eventualmente houver mais alguma dúvida, a gente pode perguntar à doutora Marília. À vontade. Tá. Obrigado, presidente. Obrigado à patrona aqui pela sustentação oral, que sempre nos ajuda a delinear aqui a melhor forma de exposição. Eu elucido, como de costume, eu vou buscar não fazer leitura do voto, mas sim uma explicação de como foi construído o racional. O voto já se encontra disponível para todos os componentes da Câmara, mas caso a patrona tenha qualquer dúvida, eu vou ficar também à disposição. Eu inicio o voto trazendo um tópico inicial acerca de uma medida judicial de 2022, da autoria aqui do recorrente, que foi inclusive registrada em passagem na unidade de julgamento de primeira instância. Eu faço esse cotejamento apenas para deixar muito claro e trago uma tabela bem elucidativa que a causa de pedir próxima e remota, conferida ali na ação judicial, que é uma ação que é pública e tendo em vista, inclusive, a celeridade, que é uma característica aqui do contencioso administrativo, são situações diversas. Então, não vejo nenhum tipo de impedimento ou de concomitância. Deixo claro o pedido 1 e o pedido 2. O pedido 1 é de efeito prospectivo. Eu deixo claro que esse auto de infração foi lavrado em 21, sendo a ação ingressa em 2022, logo, não tem aí o condão de atingir. E o pedido 2 faz referência a dois autos de infrações específicos, os quais são diversos do que está agora em análise. Eu destaco ainda que em 27 de 1 de 2023, eu verifiquei que houve sentença julgando improcedente esses pedidos. Há um recurso de apelação em trâmite. Portanto, acredito que o processo está apto para avanço na análise. A patrona foi muito clara, trazendo aqui a temática principal, tanto na impugnação, recurso ordinário, como na sustentação oral, da necessidade de observância de um julgado em sede de repercussão geral, já transitado em julgado. Não estamos falando aqui em situações aí passíveis de embargo de declaração, como o caso da transferência de crédito matriz e filial, e da necessidade de observância pelo Tribunal de Impostos e Taxas. Eu falo para a patrona e para todos os demais aqui que a minha premissa é a mesma. Eu acredito que nós temos aqui, dentro da nossa função de julgamento, uma necessidade de observância, inclusive ao CPC, destacando aqui o artigo 926, de decisões que busquem uniformidade, coesão e coerência com o que é julgado na esfera judicial, fazendo sempre aqui a devida cautela, a análise do nosso artigo 28, para que não venhamos a infringir norma de densidade normativa mais específica aplicada. Mas acredito que nesse caso não teríamos essa problemática e irei chegar lá em breve. Pois bem, o artigo em tela é o artigo 155 da Constituição Federal,
onde determina que cabe o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria. Nos parece que essas 3 linhas não trazem nenhum tipo de implicação, só que nós temos modalidades diversas de importação. A importação pode ser direta, a importação pode ser indireta, quando indireta pode ser por conta e ordem, ainda pode ser por encomenda. Portanto, esse enunciado ele não é suficiente para que tenhamos aqui a clareza do que é a sujeição ativa. E por muito tempo isso foi discutido. E, como bem trouxe a patrona, a questão do tema 520, o ARI 66534, me parece que traz luz e retira qualquer tipo de dúvida ao cenário. Ficou consignado: sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, incidente sobre mercadoria importada, é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria. Aqui eu faço, inclusive, um registro de algumas tecnias que verificamos em algumas situações. Se criou um binômio de destinação jurídica e destinação física. E no direito, esse tipo de binômio ele não é cabível. No direito, tudo é jurídico, né, presidente? O que não for jurídico não cabe no mundo do direito. O que a gente tem que verificar é qual o requisito jurídico que foi alçado ali, a categoria de ser levado como determinante para o presente caso. E, nesse caso, eu trago uma tabela que foi extraída, inclusive, do racional colocado nos votos desse lead case, onde eu diferencio requisitos da importação direta, requisitos da importação por conta e ordem, requisitos da importação por encomenda, deixando claro que essa fotografia para cada materialidade ela é diversa. E nós temos aqui condições suficientes de identificar quando estamos diante de uma operação direta ou importação indireta. Pois bem, trazendo esses requisitos que são ali enunciados e fazendo uma outra menção, esses requisitos especialmente se dão muito com base em termos de legislações no âmbito federal. A Receita Federal tem diversas normativas, e vou trazer algumas delas, instruções normativas, determinando o que é categorização de importação direta e indireta. E isso, de fato, acredito que sempre foi observado aqui no Tribunal de Impostos e Taxas. E, em suma, o que busca esse julgado aqui do STF? Determinar quem é o real importador. Se fôssemos fazer uma rápida menção a esse julgado de quase 10 anos, é verificar quem é o real importador da mercadoria. E a verificação do real importador, me parece, está muito lastreada na ocasião que esse julgado foi feito, 2020, no risco econômico e jurídico de aquisição daquela mercadoria. Quem, de fato, está nacionalizando aquela mercadoria? Trago aqui uma passagem do voto vencedor quando fala de importação por encomenda. Faço aqui o destaque, muito breve. Revela-se claro que, em termos jurídicos, é a importadora Trade Company quem incorre no fato gerador do ICMS. Portanto, o sujeito ativo é o Estado-membro em que domiciliado ou estabelecida a importadora Trade Company, que opere por conta própria sobre encomenda. Aqui, mais uma vez, ressalto. Não vejo maiores complicações de verificar que a determinação da sujeição ativa, quando é importação por encomenda, deve verificar a localização da Trade Company. Mais claro do que isso, acho que não é necessário nenhum processo de elucidação. E aqui eu faço ainda uma observação que o racional que vai ser analisado agora, ele toma por base o tema 520. Ele toma por base a repercussão geral. E em nenhum momento ele conflita com o que nós temos de base legal aqui para o contencioso administrativo. E por que não conflita? Porque quando julgado esse tema, foi feito uma sistemática de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de termo. Aí eu reitero, sem exclusão de nenhum termo. A norma continua a mesma. A norma ela é incólume. Não mudou nenhuma grafia na norma. O que o STF determinou sobre a temática foi, olha,
eu estou analisando o artigo 11, inciso 1D da Lei Complementar 8796, que dá embasamento para tudo isso que a gente está conversando aqui nesse fato jurídico. Qual a sujeição ativa? E pela Lei Candir, replicada em nosso ordenamento, deve ser observado o local do desembaraço aduaneiro. A entrada física. Esse era o requisito jurídico. E, de acordo com o tema 520, se a operação for por encomenda, leia-se destinação jurídica. Leia-se entrada jurídica, que é diversa de entrada física. Mudou o requisito jurídico, mas não alterou a lei. Então, só deixando claro, o julgamento do STF não alterou a grafia nem da lei complementar, nem a grafia da nossa lei ordinária, mas alterou a mudança de sentido que pode ser conferida a essa grafia. Pois bem, verificado isso, vamos agora ingressar no que eu acho que é a excelência do Tribunal Administrativo. A excelência daqui não é discutir tese. Existe um outro campo para isso. Normalmente a excelência daqui é discutir prova. Estamos diante de uma operação por encomenda? Meu racional está muito claro. Se sim, tudo que foi sustentado até agora deve prevalecer da forma como a contribuinte colocou. Se não, sentido em contrário. Pois bem, passo agora a verificação do conteúdo probatório que foi inserido no presente auto de infração. E eu elenco aqui 6 categorias necessárias, que são categorias verificadas, tanto no âmbito da Receita Federal, como também explicitadas já no próprio tema 520, que aqui foi solicitado para ser aplicado. Não faremos nada mais do que aplicar o tema 520, como necessário de aplicação. Formalização de contrato de encomenda, a verificação do fechamento de câmbio, a identificação de pagamento de custos de seu adiantamento, aqui vai merecer, inclusive, uma elucidação maior, o preenchimento da trade como real importadora na DI importação, a comprovação de importação das mercadorias emitidas por Coordenação Geral do Sistema Aduaneiro, comprovação de recolhimento de guia de liberação das mercadorias importadas, são requisitos necessários para a configuração de um contrato realmente por encomenda. E aqui, destaco que, verificando o relatório infracional, folhas 1, as operações atuadas englobam as seguintes competências: 2018, março, abril, junho, julho, setembro, dezembro. E daí, competências de 19 e de 20. Por que esse destaque é importante no voto, presidente? Até 2018, a base normativa que deu ensejo ao tema 520, ele exigia que o recurso financeiro fosse da própria trade company para se caracterizar a importação por encomenda. Diversas vezes já tivemos aqui no tribunal análise de prova se houve ou não adiantamento de recurso, porque o real importador é quem tenha a condição financeira e o encargo financeiro de nacionalizar a mercadoria. E a Receita Federal tinha isso muito claro. Deixo claro, inclusive, que o tema 520 foi formatado em cima de um fato jurídico com esta instrução normativa, que vigorou até 2018. Só que nós tivemos em 2018 uma quebra de paradigma. E, presidente, esse é o primeiro caso que, pelo menos, eu tenho a oportunidade de ser relator, em que temos a necessidade de enfrentar esse novo paradigma, que não foi o paradigma enfrentado pelo STF, e eu não sei que tipo de sentimento iremos ter acerca dele. Por quê? Em 2018, nós tivemos uma alteração de instrução normativa, a 1861, de 27 de dezembro de 2018, em que ela altera de maneira drástica a situação do recurso próprio. A trade company não precisa mais ter recurso próprio para realizar a importação. Ela passa a poder receber adiantamentos do incomodante. Me parece um caminho um pouco turbulento, porque um dos principais pontos para dizer que se é conta e ordem ou se era encomenda, até então a jurisprudência, era ver quem é o dono do dinheiro. Follow money, siga o dinheiro. E agora, se eu posso adiantar, onde nós vamos ter esse distingue-se? Não sei. Mas fato é que o presente caso, eu tenho um lapso temporal que é atingido pela instrução normativa que formou o 520 e tem um lapso temporal que é atingido pela
nova instrução normativa que sequer o STF analisou. Eu preciso analisar sobre as duas óticas. E aqui vou dar um entendimento que me parece ser o mais razoável. Esse ponto é importante porque, para todo fato gerador aqui de operações de 2018, a comprovação de inexistência de adiantamento de valores ela é determinante. Se não houver essa comprovação, não há importação por encomenda. E isso é seguir o termo do 520. A questão é, para o fato gerador de 2019 e 2020, meu entendimento aqui colocado, já adiantando para fazer um resumo do voto, é que, uma vez que a Receita Federal e o agente competente para determinar as modalidades de importação mudou o seu entendimento, me parece que passou a ser um requisito não mais necessário. Visualizando o presente caso e indo para a situação probatória ou carência probatória. Eu destaco aqui, analisando os documentos colacionados pela contribuinte, não identifiquei a presença de um contrato de importação de encomenda firmado com a Trade Company. E não é só a presença do contrato. É o contrato com cláusulas que sejam referentes à importação por encomenda. Quantas vezes já nos debruçamos de contrato com a nomenclatura por encomenda e tem as cláusulas de todos os encargos de conta e ordem? Diversas. E a nomenclatura ela não é suficiente para realizar a causalidade jurídica. Mas aqui, sequer o primeiro elemento foi identificado. Segundo elemento, eu não tenho aqui conteúdo probatório para verificar se houve ou não adiantamento de valores para a Trade Company. E eu tenho um fato gerador de 2018, atingido por uma instrução normativa que determina que não pode ter esse adiantamento, que foi, inclusive, o formador do tema 520. Como eu posso caracterizar se há ou não encomenda para essa situação? Se sequer eu sei como o pagamento ou o lapso temporal que esse pagamento foi realizado. Um outro ponto aqui que eu destaco, em situações dessa natureza, muito ajuda trazer uma análise metodológica, até detalhada, a tabela, alguma coisa nesse sentido, para que a gente consiga fazer todas as vinculações de invoice, nota fiscal, data de pagamento, vinculação ao objeto do contrato. Situação essa que não existe. Mas não seria um impedimento, tanto que não me curvei de fazê-lo por conta própria. Em suma, chegando ao núcleo desse primeiro ponto, diante da ausência de instrumento particular de contrato de importação por encomenda com cláusulas pertinentes à caracterização dessa modalidade, da ausência de comprovação de existência de pagamento adiantado para a Trade Company, em especial para os períodos 2018, não faço aqui a ressalva para 19 e 20, bem como de devido cotejo analítico, trazendo todo esse conteúdo probatório, não tenho aqui elementos necessários para caracterizar uma operação por encomenda. Eu ainda faço um registro que, no presente caso, foi trazido também uma argumentação à situação da aplicação de um entendimento jurisprudencial de boa-fé do STJ. São materialidades opostas. A situação que foi criado, o tema 509 do STJ, foi verificar acreditamento indevido em situações de compra e venda. Estou em situação de uma operação de importação. Eu primeiro, como bem a patrona colocou, eu tenho que validar a operação de importação. Se eu não validar a operação de importação, eu não tenho como dar consequência a esse andamento de análise. Súmula 509 em nada tem a ver com operação de importação. Em nenhuma linha fala de operação de importação. São operações nacionalizadas, muitas vezes com empresas que só existem de fachada. A aplicação da multa, que é um argumento subsidiário. Pois bem, eu faço um quadro comparativo aqui do pedido do contribuinte para o que foi determinado, a linha H e a linha J. A diferença aqui é uma diferença significativa, porque em uma das linhas eu vou ter a aplicação de 50% de percentual e em a outra eu vou ter a aplicação de 100%. Sendo que uma é aplicada de maneira específica e a outra é aplicada apenas na situação que não há nenhum fato que se subsume a ela. Eu faço aqui as considerações que a linha que é solicitada para aplicação pelo contribuinte, que seria creditamento sem observância a acordo firmado com outra unidade federada, não me parece, salvo melhor juízo, a situação do presente auto. Não se questiona aqui a formalização ou não de convênio com FAIS. Não se questiona esse tipo de materialidade. O que se questiona é a operação inicial. A sua operação inicial está viciada. A sua operação está viciada porque a sujeição ativa dela de cobrança do tributo está viciada.
eu não consigo identificar essa semelhança da linha H para o acolhimento da argumentação aqui trazida em sede de recurso ordinário. Faço aqui algumas outras considerações, mas fechando o racional, presidente, a análise do caso é para o conhecimento das alegações e, no mérito, a negativa do seu provimento. Nesses termos que o voto está registrado, fico aqui à disposição. Obrigado, doutor Galderice, não só pelo voto, como pela aula que nos proporcionou aqui sobre o tema. Coloco o processo em discussão. Só. Bom, não havendo inscritos, peço a todos que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Está com dificuldade, doutor Rui? Não está atualizando a tela para aparecer a confirmação de presença? Então, vai lá no botão voltar e aí entre de novo no processo da Via Vento. Talvez assim. Ok. Perfeito, perfeito. Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela Via Vento Roupas Limitada. Agradeço a doutora Marília pela presença, pela participação na sessão, com a realização da sustentação oral. Se a senhora quiser continuar conosco, fique-se à vontade. Obrigada a todos. Eu agradeço também e desejo uma boa sessão para todos. Obrigado, doutora Marília. Dando continuidade à sessão, vamos analisar o processo número 41.46632. Trata-se de um recurso ordinário, também, interposto pela Companhia Brasileira de Alumínio. Eu sou o relator desse processo, há pedido de sustentação oral, o patrono está presente para realizá-la. Só que antes de passar a palavra a ele, eu vou ler as acusações. Na verdade, esse aí, originalmente, é composto de 5 itens, né? Sendo que 3 deles já foram pagos, né, pelo contribuinte, já com pagamento certificado pelo fisco. Então, restam aqui a discussão 2 itens apenas, né? Então, no item 2 do AIM, ela é acusada de emitir, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, notas fiscais eletrônicas na saída de mercadorias, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Trata-se, na verdade, de 2 estabelecimentos, né? O Comercial Santos Expedito, que teve sua inscrição estadual constatada como nula por inexistência do estabelecimento. E o outro destinatário, a Master Ligas, que não foi localizado e teve sua inscrição estadual constatada também como nula. E o imposto é exigido nos termos do artigo 428.3 do RICNES, que trata aqui, então, da quebra de ferimento, né? Uma vez que os produtos que foram vendidos para o autuado
Tem alguém, só um minutinho aqui, por favor, antes de continuar. Doutor Rui, eu acho que o seu microfone está aberto. Está tendo alguma interferência aí de fundo. Então, como eu dizia, a mercadoria vendida é alumínio ou sucata de metais, né, que tem seu imposto diferido para o momento que correr a entrada no estabelecimento industrial, né? Então, em função disso, que ele está cobrando aqui por quebra de diferimento do imposto. E no item 5, a acusação é de escriturar, no período de novembro de 2017 a dezembro de 2018, o registro de apuração de ICMS, o RAICMS, com a seguinte regularidade. Os créditos por entrada de sucata e de alumínio, na posição 7601, foram lançados diretamente no RAICMS, de acordo com os artigos 392 e 400D do RICMS. Então, essas são as duas acusações aqui que estão em discussão nesse AIM. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Guilherme Cesarotti, que é o patrono da autuada, da empresa. Doutor Guilherme, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Bom dia, senhores juízes. Aqui eu vou começar a sustentação por uma preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que foi apresentada no recurso. Como bem apontado pelo Dr. Samuel, um dos pontos diz respeito a uma suposta saída com consignação, indicação falsa do endereço do destinatário, tanto do alumínio quanto das sucatas, porque uma das empresas comprava tarugos de alumínio, outra empresa comprava só a sucata. E com o objetivo de demonstrar a regularidade dessas operações, até porque a declaração de nulidade da inscrição estadual dessas duas empresas ocorreu no ano seguinte àquele da realização das operações, o contribuinte aqui apresentou no processo uma planilhas onde ele indicava assim: primeiro, o depósito feito pelas duas empresas, porque como eram empresas pequenas, elas tinham que fazer o adiantamento do valor da venda. Depois de cada um desses depósitos, a CBA apresentou qual foi a nota fiscal emitida e qual foi a quantidade de alumínio ou sucata vendida. E se a sucata havia consumido todo o crédito do comprador ou se havia algum saldo. E foi fazendo isso mês a mês, demonstrando quanto que havia de pagamento e quanto havia sido vendido de sucata ou de alumínio. E na análise da decisão de primeira instância, o fiscal ele indica que os elementos de prova apresentados pelo contribuinte não tinham sido suficientes para afastar a acusação fiscal. Mas não existe ali naquela decisão de primeira instância uma análise, assim, eu diria uma análise do que foi apresentado. Além de e o que é um detalhe importante aqui, porque nesse caso a CBA fazia venda com a cláusula FOB. Então, assim, o comprador retirava a sucata ou alumínio no estabelecimento da CBA. Então, é difícil imaginar que a CBA tinha o dever de acompanhar onde é que essa mercadoria seria entregue ou para onde ela seria levada, uma vez que o comprador retirava isso no estabelecimento da empresa vendedora. E até uma das decisões do STJ que foram citadas coloca justamente isso, que não é legítimo impor para o vendedor cuja mercadoria é retirada em seu próprio estabelecimento o ônus de acompanhar uma mercadoria que ele não tem uma obrigação contratual de fazer entrega no estabelecimento do comprador. Então, como a decisão... E um dos outros pontos, por exemplo, que é a decisão de primeira instância, ela fala, mas as transferências que foram feitas pelo comprador foram feitas pelo sistema CISPAG, e o CISPAG diz que você poderia colocar o nome de qualquer empresa no CISPAG, porque é você que preenche.
E o que aqui a recorrente apresentou nos autos foram os comprovantes das TEDs, ou seja, no Banco Itaú. Ou seja, então não era um documento que, eu diria assim, qualquer empresa ou qualquer interessado iria no banco e faria uma transferência com o nome desses supostos compradores. E esses documentos, assim, que inclusive a empresa teve bastante trabalho para fazer a apresentação mês a mês, de acordo com a ordem das vendas, eles foram analisados de uma forma bastante simplista pela decisão de primeira instância, indicando que eles não eram suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração. Mas, superada essa preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e passando aqui já o primeiro ponto, que seria a questão justamente da acusação fiscal de emissão de documentos com indicação errônea do endereço do comprador. Além dessas operações terem ocorridas um ano anterior àquele que houve a declaração de nulidade da inscrição estadual dessas duas empresas, a recorrente aqui assim, procurou fazer uma prova que comprovasse tanto o recebimento do valor quanto a emissão de nota fiscal e o ticket de saída do caminhão que veio fazer a retirada no estabelecimento da compradora com um determinado montante de carga, com determinada carga aqui em peso, que era o peso da balança aqui do estabelecimento da recorrente, indicando quanto foi vendido de sucata, quanto foi vendido de tarugo de alumínio e qual o peso daquele caminhão no momento em que ele entrou e qual o peso no momento em que esse caminhão saiu do estabelecimento da recorrente. Tudo isso aqui com o objetivo de demonstrar que essas operações efetivamente ocorreram. Pelo menos no caso da recorrente, todas as operações foram efetivamente comprovadas. No que diz respeito à acusação fiscal de escrituração de créditos das entradas de sucata e alumínio na posição 7601, diretamente no Raikens, o que a recorrente demonstrou aqui que o processo de fiscalização, o procedimento de fiscalização, ele começou no dia 15 de fevereiro de 2021. E tem uma previsão no artigo 533 do regulamento do ICMS, o artigo 533, parágrafo 2º, de que após 90 dias do início do procedimento de fiscalização, o contribuinte readquire a espontaneidade, caso queira fazer a denúncia espontânea de uma eventual infração. E o contribuinte, lá no dia 28 de 12 de 2021, apresentou a denúncia espontânea dessas infrações e ele veio a ser autuado posteriormente. E os dois pontos que eu queria indicar aqui, primeiro, é que essas infrações, ou seja, a escrituração de créditos de entradas da sucata e do alumínio na posição 7601, não estava sob fiscalização, porque quando se olha lá os termos de fiscalização, eram outras operações que estavam sob fiscalização. Então, o primeiro ponto o período, uma vez que o período autuado não estava sob fiscalização, o contribuinte tinha direito à denúncia espontânea? Entendemos que sim. Ainda que essa mesma operação estivesse sendo fiscalizada em outro período, o período autuado não estava sendo fiscalizado para esta operação. E superada essa questão, uma vez passados os 90 dias do início da fiscalização, o contribuinte readquiriu o direito à espontaneidade na sua denúncia. E nesse tópico específico, ainda que se entenda que o contribuinte não teria direito à denúncia espontânea, o que se pede é o reenquadramento da autuação fiscal para que saia da penalidade de 1% do valor das operações para a multa de 70 UFESPs por operação. Por quê? Porque nesta operação específica não houve falta de recolhimento de imposto, ou seja, neste item do auto de infração não existe acusação fiscal de falta de recolhimento, existe realmente uma acusação de erro de procedimento. E tanto que
ao indicar que o fiscal, a decisão de primeira instância, quando ela mantém essa acusação fiscal, ela não diz que o contribuinte não teria direito a esse reenquadramento. Ou, assim, ele justifica a negativa de reenquadramento dizendo que a capacidade econômica do contribuinte justifica a imposição da penalidade maior. No entanto, quando, inclusive, a representação fiscal apresentou suas contrarrazões, ela não alega que este item do auto de infração tinha cobrança de ICMS. Ela falou, olha, o outro item do auto de infração tem cobrança de ICMS e o contribuinte tem capacidade econômica para suportar essa multa. Acontece que a capacidade econômica não é um dos requisitos para a imposição, para que haja um reenquadramento da infração. E o segundo ponto é que este item específico não tem cobrança de ICMS. Então, essas são as breves razões aqui pelas quais se quer o provimento do recurso com o cancelamento da cobrança ou com o pedido alternativo de reenquadramento da penalidade para essa acusação fiscal de escritoração das entradas de sucata e alumínio na posição 7601. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme, pela objetividade da sua apresentação, levantando os pontos realmente mais relevantes, né, da matéria. Eu não tenho nenhuma pergunta para o senhor, mas eu pergunto aos demais membros da Câmara, representação fiscal, se tem alguma dúvida, que gostaria de aproveitar a presença do patrono. Nenhuma? Muito bem, eu vou passar, então, até pela presença do advogado, eu vou passar a leitura do voto. Ele não é tão extenso. Na verdade, ele é um pouco extenso. Ele é um pouco extenso, sim. Mas vamos lá. Bom, então, como eu havia dito, são duas acusações, né? Uma de crédito, de emissão de documentos considerando destinatário falso, já que os dois destinatários tiveram suas inscrições canceladas por irregularidades. E no item 5, né, que, como eu disse, que é uma questão, é uma acusação de descumprimento de obrigação acessória, né? Não há nesse item 5 imposto sendo cobrado, e também não se discute, né, a questão do crédito, né, o direito ao crédito dessa sucata, só como ele foi escriturado, né? Na verdade, eu não vou ler o voto, não. Eventualmente vou ler alguma parte, né? Inicialmente, com relação à alegação da autuada de nulidade da decisão de primeira instância, eu afasto essa alegação porque realmente não há nenhuma nulidade. A primeira instância, ela foi bastante... ela não foi sucinta no voto, ela analisou detidamente as provas apresentadas, e uma análise necessária e suficiente das provas, né? Na verdade, o que o contribuinte coloca teria sido superficial. Não foi superficial. Ela falou exatamente que é possível ser que, aliás, a minha própria análise dessas mesmas provas não vai ser muito diferente da primeira instância, porque o fato é que, de fato, o contribuinte apresentou lá uma planilha, fazendo correlações de seus lançamentos com essas transferências recebidas, né, em sua conta bancária, né? E só que ela parte de uma premissa que, de cara, o primeira instância já afasta, né, de que aqueles lançamentos que estão lá no seu extrato bancário foram originadas essas transferências desses dois contribuintes. Ele explicou por que ele entendeu que não eram. Então, a partir daí, todo o resto da análise não faz nenhum sentido. Ele falou, olha, né, então essa análise essa planilha que relaciona, não, aqueles pagamentos, o que realmente importa é que aqueles pagamentos não está comprovado que tiveram origem nos supostos destinatários das mercadorias. Todo o resto que vai falar, olha, está vendo esse pagamento se relaciona com aquela nota fiscal, aquele outro, ok, né?
que é o que eu vou falar no meu voto mais adiante, que, de fato, o pagamento houve. Ninguém discute que houve o recebimento do pagamento das mercadorias. E era de se esperar que houvesse pagamento, porque ninguém discute que a saída das mercadorias. Não se discute a saída das mercadorias, se discute o destinatário delas, né? Então, se as mercadorias saíram, a menos que o contribuinte, né, esteja fazendo doações, sim, tem que ser pago. Alguém vai ter que pagar por elas, né? Então, o foco da discussão foi muito bem tratado na decisão de primeira instância, e por isso, então, eu afasto essa alegação de nulidade. E, seguindo aqui, então, a ordem do próprio recurso ordinário, eu passo primeiro a análise do item 5, né, para depois retornar a análise do item 2. Né? E o item 5, então, como é a questão de descumprimento de obrigação acessória. Né? Então, ele tomou os créditos da sucata, ou do alumínio, né, diretamente no Raikens, quando deveria ter feito todo um trâmite de emissão de nota fiscal e tudo mais para tomar esse crédito. Mas, como disse, não se discute o crédito, né? O que se discute é a forma de apropriação desse crédito, né? E o principal argumento do contribuinte racionalista é, como o patrono disse, o Dr. Guilherme disse, a questão da denúncia espontânea. E aí, eu analisando o processo, né, no primeiro momento, eu concordo plenamente com o Dr. Guilherme quando ele disse que, olha, se a fiscalização não tem a ver com aquela matéria, ela estaria restabelecida. Mas não é esse o caso dos autos. Né? Na verdade, esses autos têm... Esse auto de infração teve origem em duas ordens de serviço, uma específica, não lembro exatamente questão de importação e tal, mas uma outra que era de auditoria, né? Em 2 anos, os 2 anos que foram colocados aqui, de 18, 19, 17 a 19, que é de 2000, de janeiro, nos anos 17 e 18, acho que também 19, isso, de 17 a 19. A auditoria nesse período. De fato, o contribuinte, passado 90 dias sem conclusão do trabalho ou um pedido de prorrogação do prazo de execução em mais 90 dias, o contribuinte adquire o direito de corrigir espontaneamente qualquer eventual problema que ele tenha percebido ali na sua escrita, no recolhimento de imposto e tudo mais. A questão é, e disso não se discute, nem o fisco discute isso, a questão é qual o marco inicial desses 90 dias? Né? O marco inicial desses 90 dias é a entrega de todos os documentos. Então, na verdade, nem se estendeu por muito tempo, é de fevereiro, em fevereiro foi feita a notificação de início de fiscalização e foi concluída em dezembro. Né? E de fevereiro, na verdade, houve pedidos de prorrogação de apresentação de documentos, tal, de fato que somente, assim, se a gente for tomar como o ponto inicial, né, o marco inicial para analisar a questão da recuperação da espontaneidade, os documentos que foram solicitados lá no início da fiscalização só foram entregues, ainda, né, eles não foram entregues, só foram entregues, na verdade, em dezembro ainda, né, mas para eu buscar a data que eu poderia considerar mais antiga, né, como termo inicial desse prazo de 90 dias, foi em novembro. Né? Em novembro de 2020, né, a autuação acho que é de 2020, ou 21. O que eu queria é o seguinte, ele coloca lá, eu tenho as datas todas aqui no meu voto, só para analisar aqui. 21. Né? Então, de fato, ele entrou com um pedido, né, de espontaneidade no dia 17 de dezembro de 2021, né? Só que em novembro de 2021 ainda foi quando ele ainda estava entregando documentos para fiscalização, né? E então o prazo, na verdade, nem teria começado a espontaneidade, né? Que na verdade houve ainda depois dessa data ainda houve entrega de documentos, né? Mas por que a questão aqui, e é importante aqui a gente colocar isso, quando o contribuinte falou que não estava sob fiscalização. Sim, ele estava sob fiscalização nesse período e com relação a essa matéria. É que houve, e esse é objeto de outro auto de infração, houve uma
uma notificação específica com relação a essa matéria. Com relação a essa matéria, o fiscal pediu, olha, me apresente tais documentos, justificativas, informações a respeito no período X a Y. Né? Sei lá, no período, o nosso auto está tratando aqui nesse item 5 do período de novembro de 2017 a dezembro de 2019. Então, houve uma notificação lá com relação a um outro período. Por exemplo, acho que era de janeiro, vamos considerar, de janeiro de 2020 a julho de 2020. Um outro período, né, que não está, que é o objeto desse outro auto de infração. Né? A notificação dizia isso. Isso não quer dizer que ele estava limitando a fiscalização a esse período. Exatamente, porque com relação ao período anterior, que é o período desse ano, ele não tinha nenhuma dúvida, então não tinha nenhuma informação a pedir. Né? Então, por isso, quando ele coloca aqui, não está sob fiscalização, né, com relação a esse período. Sim, ele estava, porque a fiscalização era de uma auditoria, né? Era auditoria fiscal ampla, né, analisando todas, e especificamente houve, no curso dessa auditoria, uma notificação com relação a um determinado período. Né? Isso não quer dizer que os demais períodos não houvesse problema, ou que, portanto, ele não notificou porque não tinha dúvida. Ou seja, por qual motivo fosse, a matéria, escrituração desses créditos era objeto da fiscalização. Né? Uma fiscalização não concluída que ainda não havia sido estabelecido a espontaneidade do contribuinte para a correção desses problemas identificados. Né? Então, o que aconteceu foi isso. Aí, nesse período aí, em novembro, exatamente em novembro de 2021, houve essa notificação, esse período, o contribuinte viu que esse problema não era só do período que estava da notificação, era anterior, então ele apresentou lá uma justificativa com relação a 21 e já entrou com pedido de denúncia espontânea com relação ao período anterior. Né? Mas, tanto que era objeto da fiscalização que ele foi notificado a tanto, né? a apresentar e apresentou. Com relação a isso, por esse motivo, então, eu afasto esse argumento, né? Eu, num primeiro momento, até queria mais algumas informações de algumas datas, algumas coisas, para verificar essa alegação, mas nos autos está claro lá, ou seja, em dezembro ele ainda está pedindo, em novembro ele está pedindo prazo, né? No começo ele está mandando e-mail com informações e pedindo prazo para acrescentar mais informações, né? Posteriormente. Então, o que demonstra o seguinte, que de fato nem o prazo para recuperação de espontaneidade nem havia começado a ser contado ainda, né? Então, com esse argumento, eu afasto essa argumentação. No entanto, né, eu analiso aí a situação, um pedido subsidiário do contribuinte de redução ou relevação da multa nos termos de 527-A do RICMES. Né? E, de fato, eu analiso, né, não há cobrança de imposto, não vejo ali nessa conduta dele nenhuma má-fé, né, nessa forma de escrituração dos créditos. Né? Tem o fato aqui que ele traz, é um fato que, embora ele traz a argumentação, embora ele não traga o certificado lá, do sistema, colocando isso, um argumento que ele vem trazendo desde o início, que não foi refutado pelo fisco, de que ele é um contribuinte classificado em A mais, né, no programa dos conformes, o que demonstra que, olha, que no geral ele tem uma forte aderência, né, ao cumprimento das obrigações tributárias principais acessórias, né? E isso, então, analisa a questão do porte econômico da empresa, que é de muito grande porte, né, que é da ordem de bilhões de reais ao ano, o faturamento dela. E, por outro lado, tem a questão dos antecedentes, que a representação traz os AINs lavados contra ela. Como tem colocado aqui, para mim, existem apenas dois requisitos que estão lá no caput do 507A para aplicação ou não
do benefício da redução ou elevação da multa, e são apenas 2 requisitos. Um é que a conduta adulterada não implique falta de pagamento, né, de imposto, e o segundo é que a conduta não tenha sido praticada com fraude, dolo ou simulação, né? Então, esses 2 requisitos, para mim, estão atendidos, e quando eu entro, então, nos parágrafos do artigo, que para mim fala da dosimetria da multa, né? Obviamente é uma empresa de muito grande porte, né? Obviamente a lavratura de autos desabona, e nessa análise da dosimetria eu entendi que seria possível uma redução de 20% do valor da multa, né? Então, o meu voto aqui com relação ao item 5, ao final, é de acolher o pedido de redução da multa, né, do item 5, reduzindo, então, a multa para 80% do valor originalmente posto, né? Passando, então, agora ao outro item, que é o item 2, né, que é com relação à declaração falsa dos documentos fiscais de emissão do contribuinte, né? Então, eu coloco aqui, eu faço análise, né, os dois processos de constatação de nulidade, os 2 PCNs estão nos autos, né? No caso da Comercial Santos Expedito, essa empresa nunca esteve instalada lá no endereço declarado ao fisco, né? Lá funciona uma oficina mecânica, lá ninguém nunca viu, ninguém conhece essa empresa, né? E é uma empresa, não, ela funciona há 10 anos, ela teve 2 anos, eu coloquei aqui, acho que 2 anos de vida, alguma coisa assim, né? Um pouco menos, 20 meses de vida, ou seja, nesse período aí, alguém teria visto alguma coisa lá, né? E ninguém declarou, ninguém conhece essa empresa. E no caso aqui da Master Ligas, Comercial e Industrial Eireli, tem aqui uma clara simulação do quadro societário, né? A sócia dessa empresa, na verdade, ela teve uma vida regular até um momento, num determinado momento entra um laranja, né? Esse laranja foi contatado, falou: olha, eu não conheço nada dessa empresa, está meu nome lá, mas eu nunca nem sei do que essa empresa faz, né? Então, esse é o quadro das duas empresas, né? Dos 2 destinatários consignados nos documentos fiscais. Bom, com isso, então, eu vou aplicar o entendimento da boa-fé, né? Eu vou analisar, né? Vou aplicar analisando os elementos que caracterizariam a boa-fé da autuada, no caso aqui, né? Bom, vamos lá. Então, analisando, primeiro, com relação aos cuidados antes, né, das operações. Ele traz o Sintegra, da Comercial Santos Expedito, né, traz uma contemporânea, né, anterior às operações, mas não traz nada com relação à Master Ligas, né? Nem CNPJ, nada. E também com relação às tratativas comerciais, para analisar a parte, né? Mas não fez um cadastro nem nada desses destinatários, né? Com relação às tratativas comerciais, vamos analisar também os 2 casos. Na Comercial Santos Expedito, então, no tocante às tratativas comerciais com a Comercial Santos Expedito, os e-mails apresentados pela recorrente, as folhas 96 a 71, demonstram que as negociações se deram efetivamente com uma outra empresa, a Ômega Metalurgia. Argumenta a autuada que os contatos com aquele cliente eram realizados por seu representante fiscal, representante comercial, o senhor André Mello. Ocorre que ela não trouxe aos autos nenhum documento que comprove essa representação comercial. Por outro lado, o que se constata dos documentos notáveis é que a Ômega não é uma sociedade de representação comercial, mas ela é uma metalúrgica, que adquire e funde sucatas de metais. Além disso, o suposto representante comercial da Santos Expedito, o senhor André Mello, era o diretor comercial dessa metalúrgica. Então, nós não estamos... Então, embora ele traga aqui argumento, olha, ele era o representante comercial dessa empresa regular,
Não, efetivamente, ele era o diretor. Sim, ele comercializava em nome para uma outra empresa, essa Ômega Metalúrgica, exatamente, né? Digamos assim, era concorrente, né? Essa metalúrgica, supostamente, né? Se existisse essa outra empresa, né? A Comercial Santos Expedito, né? Se fosse para a função, seria uma concorrente, ou se não fosse só, né? Se essa Santos Expedito fosse só comércio de sucata, né? Para que ele iria, né? Ele mesmo, né? Eu estou comprando, eu vou colocar um atravessador para comprar material para minha empresa, né? Não tem nenhuma lógica. Então, realmente, esse argumento, não há nada que sustente esse argumento da representação comercial pelo senhor André Mello, né? Efetivamente, está claro aqui nos autos que a operação se deu, né? Toda a operação se deu com essa Ômega Metalurgia, né? E não com um suposto representante comercial dessa Comercial Santos Expedito, que, como disse, não existiu, nunca, não teve existência física no momento. Com relação a Master Ligas, continuo aqui, vou ler o voto, a recorrente juntou apenas pedidos de compra, as folhas tais, cujo real emitente não pode ser conhecido. Isso porque o e-mail que os encaminhou não pertence ao domínio próprio da suposta compradora, mas ao domínio do Gmail, onde qualquer pessoa pode criar uma conta referenciando a Master Ligas, mesmo sem ter qualquer relação com ela. Além disso, os pedidos de compra apresentados não parecem ter sido criados por alguém familiarizado com a empresa, pois o endereço indicado no rodapé dos mesmos não corresponde ao da Master Ligas, né? Então, no caso aqui, né, ok, nada impede que seja... Mas é lá um desse... Ou seja, não há nenhuma evidência de uma relação efetiva entre a Master Ligas, né? Primeiro, essa Master Liga ela usa lá um endereço do Gmail, e segundo, né, ela né, quando ela formatou lá um arquivo do Word, né, para um documento que ele chama de pedidos de compra, poxa, ela errou o endereço, né? O endereço era rua, não sei o que lá, número 1093, ela colocou 193, ou seja, alguém estava lendo lá e copiando aqui, né? E nessa copiou, ou seja, não há condições de falar, de dar alguma relevância a esses documentos. Sem falar que, né, como eu coloco lá, bom, esse é um documento sem nenhuma certificação de terceiros, né? Na verdade, é um documento supostamente emitido por um e recebido por outro, e ambos dizem que aquilo lá é válido. Não há ninguém, não há mas são documentos unilaterais aí de partes, né? Que claro, que seriam válidos, né? Se não fossem tão inconsistentes, né? Se houvesse uma consistência mínima aí poderia, não há nenhum problema nesses documentos. Agora, dadas as inconsistências também que eu apontei aqui, não fazem prova, né, de uma negociação efetivamente entre a Master Ligas e a autuada. Continuando agora, então, com relação aos pagamentos das operações. Às folhas tais, a recorrente juntou extratos bancários apresentando depósitos que diz terem sido efetuados pela Comercial Santos Expedito. Ocorre que esses lançamentos a crédito em sua conta corrente são identificados apenas por DI, cheque e um número, né? E não trazem nenhuma informação sobre o depositante. Na verdade, o que ele traz aqui, tem lá esse lançamento exatamente nesses termos, não há nenhuma referência a Santos Expedito, né, com relação a esses cheques. E com relação a Master Ligas, ela apresentou as folhas tais, extratos bancários, como lançamentos, e aqui os lançamentos eram Cispag, Master, LC, né, que eu entendo como Cispag, Master Ligas, Comércio e Importação, sei lá, Eireli, né? Ou seja, tais lançamentos, no entanto, não permite concluir com segurança que o pagador foi a Master Ligas, pois essa informação é preenchida unilateralmente pelo usuário do sistema Cispag, sem qualquer comprovação de terceiro, e não é submetida a análise de consistência pela instituição bancária, né? Ou seja, eu não tenho nem mesmo, eu tenho apenas essa referência lá, né? Ou seja, eu poderia ter colocado lá o número do CNPJ como depósito identificado, poderia fazer um monte de coisa, ou seja, eu não tenho efetivamente, né, nenhuma segurança da origem daquele pagamento, né? Pagamento houve? Sim, não há dúvida que houve. Dinheiro entrou na conta
da autuada, não há dúvida que entrou na conta da autuada. Isso não se discute, né? Agora, apenas ali, aquele lançamento escrito CISPAG e tal, que é um campo simplesmente extraído automaticamente lá de quem preencheu com os dados que quis, né? Se houvesse alguma forma, né, de checagem dessa informação, teria validade, mas tal como o primeiro instância, eu estou entendendo o seguinte, olha, aquela premissa básica que foi colocado, que esses pagamentos vieram desses dois, não, isso não posso dizer. Houve pagamento, sim, que houve pagamento, não há dúvida, mas ele é irrelevante. Haver ou não pagamento é irrelevante, né? Por quê? Aliás, é esperado, né? O pagamento tem que haver, porque a mercadoria saiu, alguém tem que ter pago por elas, né? E aí passo então a análise dos outros documentos que ele juntou, né? Ele juntou um monte de lançamentos do que eu entendo serem lançamentos contábeis, né? E então os demais documentos apresentados são lançamentos contábeis inúteis para a comprovação de pagamentos, pois se tratam de registros unilaterais de contribuinte baseados em documentos comprovadamente inidôneos, nessas tais notas fiscais. Esses documentos trazidos pela recorrente demonstram apenas que as mercadorias vendidas foram pagas, mas isso não está em discussão nesses autos e nem precisaria ser provado. O fisco não questiona a venda das mercadorias consignadas em notas fiscais, apenas afirma e comprova que a venda não foi feita aos destinatários indicados nas notas fiscais. A prova que tem que ser produzida pelo autuado é a de que efetivamente vendeu as mercadorias à Comercial Santos Expedito e à Master Ligas, e, para tanto, uma das provas necessárias era o pagamento das operações por essas empresas. E conclui, então, que as provas dos pagamentos das mercadorias fundamentais em processos envolvendo contribuintes regulares não foram produzidas pela autuadas. Ademais, ao emitir os documentos fiscais sem as informações completas relativas ao transporte, efetivamente contribuiu para ocultar o real adquirente das mercadorias, impedindo o fisco de rastrear sua movimentação até o destinatário. Sim, aqui algumas das notas fiscais que ele emitiu, cita lá com a placa do caminhão, tal, mas efetivamente não traz todas as informações, né? O fato de ter sido contratado pelo adquirente de mercadoria não a desobriga de apresentar as informações nos seus documentos fiscais, até porque ela tinha conhecimento, né? Ou seja, qualquer um que chegar lá com um caminhão e falar, vim pegar a encomenda de não sei quem, vai sair com a encomenda? Me parece que não, né? Me parece que ela vai exigir alguns documentos de comprovação de que aquele caminhão efetivamente se refere, de alguma maneira, foi contratado pela empresa destinatária ou é de propriedade destinatária e tudo mais, né? Então, efetivamente, ele deveria, ao agir assim, ele impediu o fisco de rastrear a movimentação dessas mercadorias. E continuo eu, que não procedem as objeções autuadas aos procedimentos de constatação de nulidade desenvolvida pelo fisco relativamente aos seus supostos clientes. O fato de as diligências fiscais terem sido realizadas cerca de um ano depois das operações realizadas por ela não invalida as conclusões alcançadas pelo fisco, pois as irregularidades constatadas foram muito bem pontuadas no tempo. Se em algum momento a Comercial Santos Expedito tivesse existido de fato, algum vizinho testemunharia tal fato, pois transcorreram apenas 20 meses entre a inscrição no CADEF e a sua inabilitação. Igualmente, foi possível identificar com segurança a simulação do Código Societário pela Master Ligas a partir da entrada da sócia Fabiana de Souza Moreira Silva, ocorrida em 20 de abril de 2016. Dessa forma, não restam dúvidas da situação irregular dos supostos destinatários nas datas das vendas promovidas pela autuada. Que ele coloca, não, mas tudo bem que ele foi lá um ano depois, mas no dia ele não foi. Pô, tudo bem que ele não precisa ir no dia, né? Porque se ele fosse no dia, a conduta seria exatamente a mesma. Ele não teria encontrado ninguém lá, como não encontrou, a empresa lá, como não encontrou, né? Tempos depois. E no caso aqui do Código Societário, né? É isso. Ela teve empresa, essa Master Ligas, ela teve uma vida regular até 19 de abril de 2016, no dia 20 entrou essa nova sócia, aí estourou, né? Estourou de movimentos de compra, de venda, essa compra só com nota fria, transferência de crédito, né? Aí virou uma festa a partir desse dia seguinte. Bom, aí eu faço então a alegação da cláusula FOB, né? Quando ele coloca aqui, que daí a questão
é uma relação entre particulares, que não interessa ao fisco, e concluindo que, então, que eu encontro os elementos que caracterizam a boa-fé da recorrente, né? E aí eu passo, então, aos demais argumentos, que são, vocês já conhecem, né, que eu coloco aqui com relação ao ato de cassação, ele é declaratório de uma situação de fato, portanto, o fato dele, então, assim, ele pode retroagir a um momento anterior, né? Também com relação ao dever, né, ao dever de fiscalização que o fisco está querendo imputar à autuada, ele não é o caso, né? Ele tem a obrigação, ele mesmo, de comprovar a existência, né, do contribuinte, a regularidade do contribuinte, inclusive a existência dele e aí eu cito, então, aqui o artigo 22A da lei de ICMS, né? E aqui eu vou ler esse parágrafo, que é um argumento novo, né, que ele coloca o seguinte: olha, ainda que, né, destinatário falso não é um caso de interrupção de diferimento, né? E aí eu passo, então. Equívocos é recorrente ao argumentar que a fiscalização criou uma hipótese de encerramento do diferimento do ICMS sobre alumínios e sucatos que não está prevista em lei. O artigo 428.3, né, o inciso 3 do RICMES, determina a interrupção do diferimento, devendo o lançamento do imposto ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer qualquer outra saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento expressamente indicado. Ora, essa é a hipótese dos autos, pois desconhecido o real destinatário das mercadorias vendidas, não poderá ser cobrado dele o imposto diferido, né? Então, de fato, não é uma nova hipótese, é uma hipótese que já está desde sempre, né, no RICMES, de que, olha, toda vez que não puder determinar com segurança o momento do diferimento, fica antecipado para o momento em que ocorrer uma saída que impossibilite a cobrança do imposto lá de quem quer que seja. E é o caso aqui, né? Uma vez que essa mercadoria desapareceu, uma vez que o contribuinte indicou os destinatários que não foram destinatários de mercadorias, não há mais nada mais pode ser dito, né, a partir desse momento com relação às circulações posteriores dessas mercadorias. Então, aí sim, a previsão do RICMES é de interrupção do diferimento. E aí, eu vou ler aqui o último parágrafo, né, que embora correto, é um outro argumento da recorrente, embora correto, não tem nenhuma utilidade esse julgamento o argumento da recorrente de que a declaração de idoneidade dos documentos fiscais emitidos pelos supostos compradores não alcança os documentos por ela emitidos. Isso porque não foi esse ato que fundamentou a autuação fiscal. O fundamento dessa é a declaração de nulidade e descrição estadual de cada um dos destinatários consignados nos documentos fiscais emitidos pelo autuado. A inidoneidade dos documentos é apenas uma decorrência da cassação da descrição do contribuinte irregular, né? Que ela coloca corretamente, olha, o ato, né, que é a ficha resumo do processo de constatação de nulidade, ele traz, olha, são declarados inidôneos todos os documentos, tais documentos, alguns documentos a partir de tal data, né? E ela fala, olha, mas não são os meus documentos que foram declarados inidôneos, são, né, os destinatários. Sim, isso é uma verdade, mas isso não tem nada, é irrelevante, né? Porque o ato, né, a autuação, o fundamento dela não é porque que ela declarou como destinatário um emitente de documentos inidôneos, né? É porque ela declarou como destinatário alguém que teve a sua inscrição estadual cancelada por irregularidade, né? Então, o fato dos documentos serem inidôneos é apenas uma decorrência, que nem precisaria ter, porque vou ter muitos irregulares que não vão ter declaração de idoneidade de documentos, porque ele não emitiu nenhum documento, né? Foi constatada a nulidade da inscrição antes mesmo de emitir documentos, né? Então, é o ato de cassação da inscrição que fundamenta aí. E esse sim
está bem claro aqui nos autos. Então, concluindo, por todo exposto, conheço o recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa aplicada no nível ideal para 80% do montante inicialmente lançado. Bom, senhores, esse é o voto que eu coloco para apreciação dos senhores. O processo está em discussão. Então, normalmente eu me oporia, né, por causa da redução da multa, mas dadas as circunstâncias do auto, eu não vou me opor. Creio que o doutor realizou uma análise bem razoável aí, mesmo com os antecedentes fiscais e o poste econômico, por conta dessa circunstância aí da realização da regularização, né, da situação da escrituração do contribuinte. Então, eu não vou me opor a essa redução. E parabenizo o doutor pelo voto. Acredito que seu posicionamento foi bastante coerente. Obrigado, doutora Maria Cláudia. Ainda em discussão? Se não, eu peço aos juízes que confirmem presença. Um minutinho que acho que não foi. Agora foi. Confirmem presença. Muito bem. Em votação? Pois bem, então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário apresentado pela Companhia Brasileira de Alumínio para reduzir a multa aplicada no item 5 do AIN em 20%. Agradeço ao doutor Guilherme pela participação, na sessão, pela prestação de sustentação oral, que sempre traz pontos importantes para a reflexão, né, do juiz no momento da votação. E, com isso, nós concluímos a pauta de hoje. Só confirmar aqui, tá? Bom, com isso, então, concluímos a pauta de hoje. Agradeço a participação também dos demais juízes, representação fiscal, e peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação da sessão